Valendo, aula 4 do nosso curso de gramática para concursos públicos. Hoje iniciaremos a aula com sintaxe de concordância verbal. Lembrando que a aula passada vimos concordância nominal. Pois bem, outro dia eu falei que a concordância verbal, por se tratar de mexer com o verbo, um pouco mais complicada, né? Vocês lembram que eu disse que mexeu na panela dos verbos sempre é um pouco mais complicado. Mas nada que a gente não consiga desenrolar. Com paciência, com calma, com atenção e exercitando muito para depois fixar o conteúdo. Pois bem, lá na concordância nominal, nós vimos que quem mandava ou quem manda na estrutura da oração, em se tratando de concordância nominal, é o substantivo, né? É uma vez que as palavras variáveis, aí abre parênteses, adjetivo, pronome, numeral e artigo, fecha parênteses. Palavras variáveis que se relacionam com o substantivo devem se flexionar em gênero e número, que quando eu falo em gênero, vocês devem lembrar, masculino e feminino. Quando eu falo em número, singular e plural. Então, essas palavras variáveis que se relacionam com o substantivo numa oração devem se flexionar em gênero e número para concordar com esse substantivo. Estamos lembrando a regra geral de concordância nominal, assunto da aula passada. Só isso. Na concordância verbal, nós temos um detalhe à parte. Quem manda na oração agora é o verbo. A regra geral vai dizer o seguinte: o verbo concorda com o sujeito da oração. Observe. O substantivo, lá na concordância nominal, concorda com adjetivo, artigo, pronome numeral. Aqui é a relação entre o verbo da oração e o sujeito da oração. Como é feita essa concordância? Em número e pessoa. Observe que aqui não se fala de gênero, porque verbo não tem gênero. Eu falava isso na aula passada. Não existe verbo no feminino, verbo no masculino. O verbo não tem gênero, tá certo? O verbo vai se flexionar ali em número, singular ou plural, e em pessoa. Quando eu falo de pessoa, é preciso vir à mente de vocês automaticamente as pessoas do discurso. Singular, eu, primeira pessoa, plural, nós. Singular, segunda pessoa, tu, plural, segunda pessoa, vós. Singular, terceira pessoa, ele barra ela, plural, terceira pessoa, eles barra elas. Quando eu falo em pessoas ou em pessoa referente à concordância com o verbo, é a pessoa gramatical. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, observe, enquanto o substantivo concorda com as palavras variáveis que se relacionam com ele, na concordância verbal é diferente. O verbo vai se ligar ao sujeito da oração. Regra geral. Você olha cadê o verbo e olha para o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Acabou. Acabou? Não, porque nós vamos olhar as pessoas gramaticais. Não adianta o verbo estar no plural e primeira pessoa, e o sujeito também é plural, mas terceira pessoa, por exemplo. Não vai haver concordância. Observe. Júnior foi ao cinema. Quem é Júnior? Eu. Tu. Não, Júnior é ele. Terceira pessoa. Tá certo? Terceira pessoa de quê? Do singular.
Se Júnior é terceira pessoa do singular, o verbo ir, conjugado aqui em foi, não poderia estar na primeira pessoa. Tem também que estar na terceira do singular. Ele foi. Júnior foi. Já aqui eu tenho Lucas e Carlos. Lucas e Carlos é terceira do plural. Eles. Então, automaticamente, o verbo tem que ir para o plural. Eu não posso dizer Lucas e Carlos foi ao cinema. Se é eles, terceira do plural. O verbo tem que estar na terceira do plural. Não basta o verbo estar no plural. Tem que estar na terceira do plural. Porque a concordância do verbo com sujeito acontece em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Do singular ou do plural. Tá tranquilo até aqui? A regra geral é isso. A regra geral é só isso. Você vai olhar se há concordância, se há harmonia entre o verbo e o sujeito da oração em número e pessoa. Pois não, Gerlane? À vontade. Professor, mas em algum lugar na estrada, eu lembro que tem algo assim. Everton, foi ao futebol ou foi ao cinema. É tipo assim, como se concordasse ou com um ou com o outro. Existe isso? Vamos ver isso daqui a pouco, na sequência da aula. Ah, tá certo, professor, tá bom então. Tranquilo. Nos casos particulares, nós estamos vendo aqui Ah, a tá regra geral. bom. Ah, tá bom demais para ser verdade. Tá certo. Tá muito bom, hein? A regra geral é só essa. Né? Vamos entender o seguinte: como é que se faz a regra geral? Para começar a entender concordância verbal. Dificulta. Isso. Olha para o verbo, olha para o sujeito. Eles estão concordando em número? Estão. Então, tá ok. Eles estão concordando em pessoa? Estão. Então, tá ok. Como nós vimos aqui no primeiro exemplo, ou nos dois primeiros exemplos, nós temos aí Júnior, terceira pessoa do singular, e o verbo também na terceira do singular. Sujeito e verbo na terceira do singular. Quando mudou para sujeito plural, com dois núcleos, sujeito composto, né? Lucas e Carlos, lá vendo os tipos de sujeito, sujeito composto, com dois núcleos, o verbo automaticamente vai para o plural. Se não fosse assim, não haveria concordância. Insisto, não bastou que o verbo fosse para o plural. Foi necessário que, além de ir para o plural, ele ficasse também na terceira pessoa, porque Lucas e Carlos estão na terceira pessoa do plural. Não bastou aqui que o verbo estivesse na terceira pessoa, tinha que estar na terceira do singular, porque Júnior, sujeito, está na terceira pessoa do singular. Regra geral é só isso. Mas, como tudo, ou como nem tudo são flores, vem os casos particulares. Concordância do verbo com sujeito composto. Vimos o exemplo agora. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, ficará no plural. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Sujeito composto. Por que composto? Porque eu tenho dois núcleos. Quais seriam? Ônibus, caminhão. Lembrando lá da sintaxe do sujeito composto. Quais palavras podem exercer função de núcleo do sujeito? Por que eu disse que o ônibus e o caminhão, que são o sujeito da oração, é chamado de sujeito composto? Porque eu tenho dois núcleos. Núcleo ônibus e núcleo caminhão. Professor, esse O e esse E esse outro O não são núcleos? Não. Não funcionam como núcleo. Aí os núcleos são ônibus barra caminhão. Né? Lá no curso de sintaxe, nós vemos essa
esses detalhes. Quais palavras podem exercer função de núcleo do sujeito? Substantivo. E aqui eu tenho dois, ônibus, caminhão. Os dois são substantivos, portanto, os dois têm autonomia para exercerem função de núcleo do sujeito. Mas, além do substantivo, pode exercer função de núcleo do sujeito pronome ou palavra substantivada. Só esses três. Quais palavras podem exercer função de núcleo do sujeito de uma oração? Substantivo, pronome ou palavra substantivada, que nós vimos lá nas formação de palavras, né? Palavra que sofreu substantivação pode exercer função de núcleo do sujeito. Mas sigamos aqui, só para dar uma pincelada, para dar uma relembrada aí, uma refrescada na mente de vocês quanto à questão de núcleos. Estamos tratando de concordância do verbo com o sujeito composto, numa situação em que o sujeito composto venha anteposto ao verbo, que é o caso daqui. O sujeito vem antes do verbo, verbo no plural. Tranquilo. Como o caso lá do exemplo anterior de Lucas e Carlos foram ao cinema. Lucas e Carlos, sujeito composto, foram verbo no plural. Tranquilo. Certo? Primeiro caso é esse. Observação. Aí vem os detalhes. O verbo pode ficar no singular, principalmente em dois casos. Olha só, Gerlane. Quando os núcleos são sinônimos, olha só, o verbo pode ficar no singular. Quando os núcleos são sinônimos e quando formam uma enumeração gradativa. Nesses dois casos, é permitido que o verbo fique no singular. Olha só. A paz e a tranquilidade reinava. O que eu tenho aqui? Dois núcleos que são sinônimos. Paz e tranquilidade. Professor, eu tenho que obrigatoriamente usar reinava no singular? Não. Observe que diz pode ficar no singular. Não que é obrigatório ficar no singular. Então, se eu disser assim, ou se eu escrever, a paz e a tranquilidade reinavam naquele lugar, também está correto? Também. Então, é uma das situações em que você pode usar os dois casos. Quando você tem ali um sujeito composto, anteposto ao verbo, e que os núcleos do sujeito eles são sinônimos, você pode usar o verbo no singular ou no plural e estará totalmente correto e aceito pela gramática normativa. É bom que não tem erro aí. Os dois estão certos, então não tem risco de errar. Atentando-se a esse detalhe. Aqui em cima, no primeiro exemplo, ônibus e caminhão, você não pode usar verbo no singular. Por que não pode? Porque só vai poder em dois casos. Se os núcleos forem sinônimos, primeiro exemplo, agora aqui, ou no outro caso, se houver uma enumeração gradativa, aí também se permite o uso do verbo no singular ou no plural, sem problema. A angústia, a inquietação, o desespero, o dominou. Você pode usar o dominou, já que eu tenho aí uma enumeração gradativa, angústia, inquietação, desespero, gradativamente. Ou você pode usar, seguindo a regra geral, o verbo no plural, concordando com todo mundo aqui. Não tem problema. Certo? O que é que nós estamos tratando aqui? Concordância do verbo com sujeito composto, sendo esse sujeito anteposto, sendo sujeito composto anteposto ao verbo. Primeiro caso, se os núcleos forem diferentes, se os núcleos forem, não houver nos núcleos questão de sinonímia, ou não houver uma enumeração, verbo no plural. Só. Todavia, se os núcleos forem sinônimos, ou se houver uma enumeração gradativa, aí tanto faz o verbo ir para o singular como ficar no plural.
e ninguém vai brigar por isso. E a gramática vai aceitar essas duas formas de concordância. Observe que eu falei aí em sinonímia. Nós vamos ver isso aí nesse curso ainda, que está dentro do programa do edital do concurso, que é significação das palavras. Oi, Petson. Oi, Petson falou? Aí, é uma enumeração, é essa? É uma enumeração gradativa. Vai gradativamente. Angústia, depois inquietação, depois. Tá entendendo? Não é numeração de 1, 2, 3, é numeração gradativa, gradativamente. A angústia, depois a inquietação, depois desespero. Vai gradativamente subindo. Primeiro teve uma angústia, depois uma inquietação e depois desespero total. É o que a gramática chama de enumeração, que acontece de forma gradativa. Então, você pode pensar aí, implicitamente está. Primeiro, angústia, implicitamente, não está na frase. Segundo, a inquietação. Terceiro, desespero. Claro que não está aí, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Aí é no campo da hipótese, certo? Diga. Quer falar, Petro? Não, é porque eu tinha visto uma questão que era desse estilo assim, sabe? Tinha Pronto. vírgula e era a enumeração gradativa. Já não erra mais. Tinha as alternativas. Aí tinha a numeração, tinha, sabe? Aí Isso. a resposta era isso, era a numeração. Já não erra mais a próxima. Tranquilo aqui? Aqui nós estamos tratando com o verbo anteposto ao sujeito composto. E agora, só isso? Não, tem mais. Segundo ponto. Sujeito composto depois do verbo. Agora é pós-posto. Sujeitinho composto, não antes, como anteriormente, mas depois do verbo. Aí vai entrar o que Gerlane tinha perguntado. O verbo poderá concordar com o mais próximo, tranquilo, sem problema, concordando com o mais próximo, ou o verbo poderá ficar no plural. Mas agora observe. Exemplo anterior, não, anterior era sujeito composto antes do verbo. Agora é depois do verbo. Aí muda. Quando o sujeito composto está depois do verbo, ou o verbo vai concordar com o mais próximo, beleza, tranquilo, ninguém reclama disso, gramática aceita, ou o verbo vai para o plural. E aí, pode? De boa, sem problema nenhum. Na prática é isso aqui, ó. Foi ao parque, olha onde está o verbo. Olhe onde está o bendito do verbo. Lá no começo da frase. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Por que esse sujeito é composto? Porque tem 3 núcleos. Ele está onde? Ele está depois do verbo. Eu posso fazer esse tipo de concordância? Pode, porque nesse caso o verbo está no singular concordando com o mais próximo dele, que é o filho. Foi ao parque de diversão. O filho, a mãe e o pai. Beleza. Concorda? Tranquilo. Mas eu posso também meter um plural aqui, ó. Foram ao parque de diversão. A mãe, o pai e o filho. Nesse caso, estamos tratando de concordância verbal com o verbo antes do sujeito ou com o sujeito depois do verbo. Tanto faz você pensar. Você pode dizer que o verbo está antes do sujeito, o sujeito está depois do verbo, que não vai alterar em nada. O interessante é entender isso. Quando o sujeito está depois do verbo, ou o verbo fica no singular, concordando com o sujeito, ou com o núcleo do sujeito mais próximo, ou o verbo vai para o plural e concorda com a cambada toda. 2 casos totalmente aceitos pela gramática normativa. Observe. Primeiro caso, verbo na terceira do singular. Por quê? Concorda com o núcleo mais próximo, filho, que é terceira do singular. No segundo exemplo, verbo no plural, concordando não só com o filho agora, mas com todo mundo aqui, com todo o sujeito composto, ou com todos os núcleos. Se é mãe, filho e pai, ou filho, mãe e pai, eles. Se é eles, terceira pessoa do plural. Portanto,
Verbo foram na terceira pessoa do plural. Em todos os casos, não. Nós estamos tratando de um caso específico quando eu tenho, na ordem da minha frase, o sujeito depois do verbo. Ou seja, eu tenho uma ordem inversa da oração. O que é a ordem direta da oração? Nossa língua, ela é formada, ela é constituída, ela é organizada, perdão, a palavra é essa. As orações da nossa língua são organizadas no sistema SVC. A ordem direta da frase é essa. Primeiro vem o sujeito da oração, depois vem o verbo da oração, depois vem o complemento. E depois os adjuntos adverbiais. De tempo, de localidade, de modo e por aí vai. Mas a ordem é essa, SVC. Simone falava hoje pela manhã, ou foi à tarde, nem lembro mais, sobre o terror da vírgula. Olha naquele material que eu mandei, tem isso aí. Esse exemplo, não é esse exemplo. Compreender esse sistema SVC é essencial para entender os princípios da organização da frase, da oração e a pontuação. Quando eu tenho uma oração que está dentro dessa sequência aqui, primeiro eu tenho o sujeito, depois eu tenho o verbo, depois eu tenho o complemento, não existe vírgula. Não existe vírgula, porque está na ordem direta. Quando eu mudo a ordem, aí começam a aparecer as vírgulas, porque os termos são deslocados da sua ordem direta da frase. Tá certo? Aí as vírgulas começam a aparecer. Vocês vão ver isso aí lá naquele material. Terceiro ponto. Como fazer a concordância quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes? Ele vai ficar no plural. Quando o verbo for formado por pessoas gramaticais diferentes, vai ficar no plural. Observe. Não é quando o verbo, é quando o sujeito for formado por pessoas gramaticais diferentes, o verbo ficará no plural. Observe. Primeiro, se a primeira pessoa, que no caso eu ou nós, faz parte do sujeito, o que faz o verbo? O verbo ficará na primeira pessoa do plural. Olha só. Você, sua prima e eu iremos ao cinema. Observe que a primeira pessoa está aqui dentro do sujeito. O que a regra diz? Se a primeira pessoa faz parte do sujeito, o verbo vai ficar no plural. Ou então é igual você pensar que você, sua prima e eu corresponde a nós. É igual a nós, que também é a primeira pessoa do plural. Então, o verbo na primeira pessoa do plural. Nós iremos. Agora, se a primeira pessoa não faz parte do sujeito, aí o verbo ficará na segunda pessoa do plural ou na terceira pessoa do plural. Nesse caso, tomado genericamente como vocês. Tá certo? Tu e teu amigo ficareis em casa. Observe. Não existe aqui a primeira pessoa. Nem eu, nem nós. Então, você tanto pode dizer ficareis, quanto pode dizer ficarão. Pensando em tu e teu amigo, vocês ficarão. Tá certo? Esse ficarão aqui, tu e teu amigo, como vocês. Você não pode dizer que tu e teu amigo é eles, ou são eles. Tu e teu amigo, vocês. Então, pode ficar. Ficarão ou ficareis. Por que que isso acontece? Pela regra. Quando eu tenho
um sujeito constituído por pessoas, isso aqui não é verbo, não, isso aqui é sujeito. Quando eu tenho um sujeito constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Primeiro, se a primeira pessoa, que pode ser eu ou nós, fizer parte desse sujeito, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Se não houver, dentro das partes das pessoas gramaticais que constituem o sujeito, se não houver nenhuma marca de primeira pessoa, ou seja, nem eu, nem nós, aí o verbo pode ficar na segunda do plural ou na terceira do plural. Ficareis ou ficarão? Tu e teu amigo ficareis. Beleza. Tu e teu amigo ficarão. Tranquilamente. Tá certo? Esse é um caso quando o verbo, perdão, tem verbo, não sei por quê aqui. Quando o sujeito for constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo ficará no singular. No plural e singular. Casos que as bancas gostam muitas vezes de cobrar. São esses detalhezinhos aqui. Vai começar agora a brincadeira. A concordância pode ser feita entre o verbo e o adjunto adnominal do sujeito, o que se chama de concordância atrativa. Primeiro caso, coletivos especificados. O que são coletivos? Aí a gente tem que lembrar lá dos substantivos, do estudo das classes gramaticais dos substantivos. Simples, comum, concreto, abstrato, primitivo, derivado, comum, próprio, simples, composto, né, aquele negócio todo. E coletivos. Coletivo de peixes, coletivo de aves, não sei o quê, a gente estuda lá, né? Pronto. Aqui eu tenho, no caso, o coletivo de gafanhotos, que é o quê? Nuvem. Então, quando o coletivo vier especificado, aí você pode fazer a concordância de duas formas. Concordando com o substantivo ou concordando com, concordando com o coletivo ou com a especificação do coletivo. Ou seja, uma nuvem de gafanhotos destruiu a plantação. Correto. Nesse caso, como o coletivo está especificado, eu posso fazer concordância com o coletivo. Uma nuvem destruiu. Ou eu posso fazer a concordância com gafanhotos. Gafanhotos destruíram. Ambos os casos estão corretos. Então, você pode escrever: uma nuvem de gafanhotos destruiu a plantação, ou uma nuvem de gafanhotos destruíram. Lembrando que, quando você fala em nuvem, você imagina, quando você faz a concordância com destruiu, imagina-se que você está concordando com nuvem. Quando põe o verbo no plural, concorda com gafanhotos, que está também no plural. Esse é um caso em que eu tenha um substantivo coletivo que ele venha especificado. Se fosse só uma nuvem, aí seria destruiu. Você não pode dizer uma nuvem destruíram. Tá certo? Só tem a possibilidade do verbo no plural por causa que está aqui especificado. Então, ambas são aceitas. Como é que eu faço a concordância com porcentagens especificadas? Pois bem, também você pode deixar o verbo no singular ou no plural. 63% da população apoiam ou 63% da população apoia. É o mesmo caso. Concordância atrativa. População apoia, 63% apoiam. Tá certo? É o mesmo caso de gafanhoto e nuvem. O destruiu aqui é atrativo para nuvem. E depois o gafanhoto segue a regra do plural. Mesmo caso daqui. Se você tem a porcentagem especificada, tanto pode ser singular ou plural concordância. Agora, se fosse assim, somente 63%, se não tivesse aqui população, obrigatoriamente seria verbo no plural. 63% apoiam essas medidas.
Tá certo? Só é possível aqui singular ou plural porque existe a especificação. 63% da população. Aí pode ser apoia, concordando com a população, pensemos dessa forma, ou apoiam, concordando com o numeral 63. Tá certo? Com as expressões chamadas de expressões partitivas, a maior parte de, ou a maior parte dos, a maioria de, ou a maioria dos, grande parte de, grande número de, pronto. Com esse tipo de expressão, acontece igual. Você pode pensar assim, ó, a maioria preferiu ou preferiram. Só que aqui no preferiram, você já vai lá e concorda com participantes. Sem participantes, seria somente a maioria preferiu. A maioria dos participantes preferiu ou preferiram. Tá certo? É sempre nessa perspectiva aí, nessa linha de raciocínio. Com as expressões quantos de nós, quantos de vós, quais de vós, e por aí vai. Também. Quantos de nós não souberam? Quantos de nós não soubemos? Observação. Detalhe das porcentagens. Ó. Se há determinante no plural, é obrigatória a pluralização do verbo. Olha só, detalhe. Vou até voltar aqui. Aqui eu tenho 63% da população apoia ou apoiam. Eu posso usar os dois. Já aqui, como eu tenho um determinante no plural, os, eu não posso mais utilizar a possibilidade do verbo ir para o plural. Os 63% apoiam. Os 63% da população apoiam. Eu não tenho mais a possibilidade de deixar o verbo no singular, mesmo eu tendo ainda a especificação aqui. Mesmo assim, a presença do determinante do artigo no plural obriga o verbo ir para o plural. Detalhe importantíssimo. Não esqueçam dessa dica, tá certo? Prestem atenção para não se perder aí. Próximo. Quando o verbo vem anteposto à expressão de porcentagem, a concordância se dá com o número. Verbo anteposto à expressão de porcentagem, a concordância é feita com o número. Serão importados 60% da produção. Observe que eu tenho aqui o verbo antes da expressão de porcentagem. Então, 60%. É mais de um? É plural. O verbo anteposto à expressão de porcentagem, a concordância vai se dar com o número, não com produção, mas com o número. Ok? C. Com o uso de 1%, é recomendável que o verbo fique no singular. 1% dos eleitores acredita que não há político honesto. Exemplo que veio aqui à cabeça. 1% acredita. Acabou. Não, pessoal, 1% acreditam. Não, 1% acredita. Apesar de 1% dar uma ideia de um bocado de gente, né, a depender do número de eleitores, 1% de 200 mil é um bocado de coisa. Mas você vai imaginar aqui a concordância com o 1. Tá certo? 1% dos brasileiros ganha bem e não ganham. Agora, de 2% para cima, aí já mete o plural. 2% ganham bem.
1% ganha. É recomendável 1% deixar o verbo no singular. Agora, 2% para cima, sapeca no plural, certo? Professor, e se for 1,8%? E aí? Dane-se, continua no singular. Só vai para o plural a partir de 2%, certo? Acabou essa confusão. Não esqueçam deste detalhe. Professor, mas se vier uma questão lá da profundeza para confundir a gente, por exemplo, um determinante na frente, os 1%, que pode acontecer para confundir, né? Vinha uma errada. Os 1% da população tal, ganham. Pode Aí, vir também. aí se derem essa questão, pode vir. Agora, se derem essa questão como correta, a gente prepara um recurso e derruba essa questão. Certo, Eles tá não, certo. eles não estão doidos. Aí o negócio desse. Não, mas eu tô dizendo assim, deles colocarem só para Sim, confundir. não, sim, com certeza. Com certeza pode acontecer. Vocês Hum, já fiquem espertos aí. Porque eu tenho certo. certeza que, apesar de repente, eles façam essa gracinha, essa questão não pode ser a do gabarito. Não pode ser a correta. Certo, certo. Viu? Porque fica estranho os 1%, entendeu? E fica, mas na hora do aperreio, é mesmo tá É, vendo uma casca da tem isso. banana. Tem que estar ligado. Foi boa a sua colocação aí. Tem que estar com a anteninha ligada, senão ver um escorregão aí. Muito boa a sua colocação. O verbo vai ficar no singular quando tiver com sujeito, como sujeito as expressões um de, qual de, nenhum de, cada um. Professor, verbo sujeito, de novo. Claro, nós estamos falando de concordância verbal. E a concordância verbal, como eu falei no início da aula, nada mais é do que a concordância do verbo com o sujeito da oração. Se você observar em todos os exemplos, é verbo, sujeito. Anteposto ou pós-posto é sempre verbo com sujeito. Singular ou plural, sempre verbo com sujeito. Então, o verbo vai ficar no singular, detalhe importante aqui, verbo no singular, quando o sujeito for uma dessas expressões. Um de, qual de, nenhum de, cada um e por aí vai. Um de nós será escolhido para representar a turma. Qual de nós será? Observe que o verbo sempre no singular. Nenhum de vocês será responsabilizado com essas expressões, verbo no singular. Agora, o verbo vai para o plural quando tiver um sujeito composto resumido por ou pelos pronomes indefinidos. Tudo, nada, ninguém. Esses pronomes, eles podem aparecer e resumir os sujeitos. Aí, nesse caso, verbo no singular. Homens, mulheres, crianças. Ninguém sobreviveu. Observe que eu tenho ninguém resumindo o sujeito. Ó. Resumindo mulheres, crianças e homens. Então, como resumiu, deixa para lá a ideia de pluralidade do núcleo do sujeito e concorda com ninguém. Ninguém sobreviveu. Verbo no singular, quando o sujeito composto for resumido pelos pronomes tudo, nada, ninguém. Tá certo? Verbo no singular. Você vai pensar o seguinte: ninguém sobreviveu. Feijão, arroz e carne. Tudo está caro. Observe que eu tenho tudo resumindo os sujeitos: feijão, arroz, carne. Feijão, arroz e carne, meu Deus, tudo está caro. Gramaticalmente está incorreto. Se eu tenho tudo, eu resumi feijão, arroz e carne. E a regra me diz que quando eu tenho um sujeito composto resumido pelo pronome tudo, o verbo vai para o singular. É a regra. E até que mudem, a regra é essa. Né? Não vamos brigar com a regra. Tabelinha bonitinha. Não é tabela, é só. Na verdade, é uma tabela, está em formato de tabela. Um quadro. É um quadro. Olha só. Em alguns casos, eu vou ter o sujeito ligado pela conjunção ou.
Só que essa abençoada pode trazer valores semânticos diferentes. Pode dar uma ideia de exclusão, pode dar uma ideia de sinonímia, ou seja, sinônimo, pode dar uma ideia de inclusão, pode dar uma ideia de antonímia, que é antônimo, né? E pode dar uma ideia de retificação, de correção. Então, a depender da ideia, o verbo vai para o singular ou para o plural. Ou ainda pode concordar com o mais próximo. Olha só. Quando tiver a expressão ou ligando o sujeito, dando a ideia de exclusão, o verbo irá para o singular. Joaquim ou José será promovido. Não serão promovidos os dois. Joaquim ou José. Um ou outro. Se promovo um, o outro não será promovido. Exclusão. Então, quando eu tenho sujeito ligado por ou, com o sentido de exclusão, verbo no singular. Sinonímia. Quando eu tenho essa mesma situação, onde o sujeito está ligado por ou, só que a ideia aqui agora é uma ideia de sinônimo, verbo também no singular. Atribuir ou imputar significa, verbo no singular, considerar como autor, como origem ou causa. Sinonímia, verbo no singular. Aí eu tenho o caso em que esse ou não é exclusão, mas é inclusão. Aí, nesse caso, o verbo vai para o plural. É o que diz a regra da gramática normativa. O calor ou o frio excessivos fazem adoecer os idosos. O calor ou o frio, aqui os dois. Aqui não é um nem outro, é os dois. Os dois fazem adoecer os idosos. Aqui é uma ideia de exclusão, perdão, de inclusão. Diferente de ou José, diferente de José ou Joaquim. O calor ou o frio, de forma excessiva, ambos fazem adoecer os idosos. Verbo no plural. Tem que ter cuidado. Está dando uma ideia de exclusão ou de inclusão? Se é de exclusão, verbo no singular. Se é de inclusão, verbo no plural. Antonímia, também é oposto. Ó. Se, quando o verbo dá, quando essa expressão que liga dois núcleos do sujeito dá uma ideia de sinonímia, sinônimo, verbo no singular. Se é antônimo, verbo no plural. Alegria ou a dor, antônimos. Olha. Alegria é antônimo de dor. Ninguém fica alegre com dor. Ou ninguém com dor está alegre. Portanto, ideia de antonímia, verbo vai para o plural. Retificação. Quando eu tenho os núcleos dos sujeitos ligados por ou, com a ideia de correção, de retificação, o verbo concorda com o núcleo mais próximo. O suspeito ou os suspeitos, observe, o cara vai dizer o suspeito, aí diz ou os suspeitos, é como se fosse o suspeito quer dizer os suspeitos corrigindo, os suspeitos retificando, os suspeitos digo, por aí vai. Quando ele está fazendo uma retificação, o verbo concorda com o mais próximo. Como nesse nosso exemplo, o mais próximo é suspeitos, plural, então prestarão depoimento. Verbo no plural. Tá certo? O aluno ou os alunos serão, verbo no plural, aprovados. Fui dizer aluno, voltei atrás, corrigi, disse alunos, no plural. Então, eu tenho aí uma ideia de retificação, de correção, portanto, o verbo concorda com o mais próximo, que é alunos no plural. Esse quadrinho é bem legal. Um e outro. Como é que eu faço? Um e outro, aí o verbo fica no singular ou no plural. Um e outro saiu, um e outro saíram. Tranquilo. Aqui não tenho que sofrer. Quando se tem essa possibilidade de singular ou plural,
tranquilo. A gente só precisa saber disso, saber que pode ter as duas formas. Senão, não adianta você achar que na hora vai acertar, porque tanto faz, se você não tiver a consciência que tanto faz. Tá entendendo? Agora que já se tem a consciência que tanto faz, é mais tranquilo. Você não vai quebrando cabeça na hora lá, porque na hora vai ter uma questão dessa, né? Com, por exemplo, um e outro saiu, ou com um e outro saíram, tá certo? E outras alternativas. Aí você não vai ficar pensando, poxa, peraí, é saiu ou saíram? Agora eu não lembro. Por quê? Agora você já sabe que se estiver lá saiu, tá certo, se estiver lá saíram, também tá certo. Agora você não é mais inocente, agora você já sabe, então é mais tranquilo. Quem não sabe, vai ficar lá sofrendo, achando que está errado, procurando outra alternativa para marcar, e por aí vai. Eita, e agora um e outro saíram? Agora eu não sei. Vai entender? Vocês já se lembrarem na hora disso, não vão ter mais essa dúvida, já vão marcar com convicção. Observação. Se houver reciprocidade, aí, verbo no plural. Um e outro se distraíram. Esse se é quem dá essa ideia de reciprocidade. Um e outro se distraíram. Você não pode mais dizer um e outro se distraiu. Se mete o se aí da reciprocidade, então, obrigatoriamente, você sapeca o verbo no plural. Um ou outro. Um ou outro dá uma ideia agora aí de exclusão, igual o exemplo da telinha lá, né? Do quadrinho. Chuvinha? Bom, glória a Deus. Começou um sereninho aqui de leve. Um ou outro. Um ou outro, ok. É exclusão. Exclusão é ok. Verbo no singular. Vide tabela. Exclusão aqui, ó. Verbo no singular. Aqui mais um exemplo para reforçar. Se acalmem que está quase acabando. Vamos terminar esse. Já são 7 horas, mas vamos terminar esse slide aqui. Para não cortar o conteúdo. Concordância com os pronomes de terceira pessoa. Esquece que eu disse. Concordância com os pronomes de tratamento. Nesse caso, o verbo ficará na terceira pessoa. Fica na terceira pessoa. Os pronomes de tratamento, apesar de se referirem à segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, quando se trata aqui de concordância, é aceitável que o verbo vá para o plural, na terceira pessoa. Alguns autores ficam naquele ai, ai, ai. Mas é mais apropriado definir o seguinte: pronomes são forma de tratamento indireto, que levam o verbo para a terceira pessoa. Então, acabou. Pronome de tratamento é verbo na terceira pessoa. Vocês vão lembrar. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade, Vossa Alteza, e por aí vai. Vossa Majestade. Essa galera aí, Vossa... Vai-se embora. Vossa Senhoria deverá encaminhar o projeto. Vossas Excelências serão. Observe, aqui o verbo está na terceira pessoa do singular, porque senhoria está no singular. Aqui o verbo está no plural, porque senhoria, excelências, perdão, está no plural. Mas ambos estão na terceira pessoa. Tá certo? Você não poderia dizer, vossa senhoria serão. Está no singular, singular, verbo no singular, mas na terceira pessoa. Vossas excelências será. Não, serão. Plural por quê? Porque excelências está no plural. É a regra. Segue aí a lógica de concordância da regra geral. Certo? Sujeito representado por nomes próprios. Essa daqui também é boa e as bancas gostam de cutucar aí. Olha só. Como é que eu faço a concordância com nomes próprios no plural? Primeiro detalhe, ó. Precedidos de artigo. Nesse caso, o verbo concorda com o número do artigo.
Quando eu tenho um nome próprio, plural, palavra que só se escreve no plural, o que vai fazer a diferença é ele estar precedido de artigo ou não. Se o nome plural estiver precedido de artigo plural, verbo plural. Sem artigo, verbo singular. Apesar de o nome estar no plural. Por exemplo, os Estados Unidos estão aceitando acordo. O verbo está no plural, segundo a regra, porque existe um artigo plural. Não porque a palavra Estados Unidos é plural. Sem esse artigo aqui, o verbo teria que ser no singular. Apesar, perdão, mas será? Não, pois, então. Apesar de a palavra Estados Unidos ser uma palavra no plural. Estados Unidos está aceitando. Os Estados Unidos estão aceitando. Eu não conto as vezes que eu ouvi repórteres de várias emissoras, tanto o repórter dando a notícia, quanto o âncora do jornal dando a notícia e errando essa concordância com os Estados Unidos. Estados Unidos ameaça entrar na guerra. Tá certo. Agora, se você disser assim, Estados Unidos ameaçam entrar na guerra, está incorreto. Para ser ameaçam, tem que ser os Estados Unidos. Tá certo? É o caso de Minas Gerais, ó. Palavra plural. Minas Gerais possuiu muitos minerais. As Minas Gerais possuíram. Aí iria para o plural. Tá certo? Não interessa se o nome é plural. O que vai interessar é se antes dele vem um artigo. Essa é a grande sacada. Certo? Tranquilo até aí? Com nomes de obras no plural, seguidos do verbo ser, ele fica no singular, desde que o predicativo esteja no singular. Olha só. E o que é um predicativo, professor? Esqueci. Aula de sintaxe. Predicativo é uma característica do sujeito que se liga a este bendito sujeito por intermédio de um verbo de ligação. Predicativo é uma característica que pode ser do sujeito ou do objeto. Mas aqui falamos de sujeito. Os Sertões é um livro esplêndido. Ah, pessoal, não é os Sertões são? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho o verbo ser e o predicativo no singular. Esplêndido no singular. Então, não posso dizer os Sertões são um livro esplêndido. Tá certo? Um livro esplêndido. Os Sertões é um livro esplêndido. Certo? Agora, posso pensar assim. Os sertões nordestinos são esplêndidos. Aí é diferente. Por quê? Porque aí não é nome da obra. Aqui eu tenho um exemplo com o nome de obra no plural. Os sertões nordestinos é outra pegada. Tá certo? Aí eu já tenho nordestinos no plural. Eu já tenho aí o predicativo no plural. E nesse caso não é predicativo, é adjunta nominal. Nordestinos, sertões nordestinos, adjunta nominal. Verbo no plural. Certo? Tranquilão? Vamos dar continuidade, porque está bem pertinho. Concordância nos verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São verbos que não permitem sujeito, não tem sujeito, não apresentam sujeito. E, por não apresentar sujeito, sempre são conjugados na terceira pessoa. O verbo haver, ele é impessoal quando ele vem empregado no sentido de existir, ou de existência, ou de acontecer, acontecimento. Portanto, havia muitos alunos na sala. Apesar de muitos alunos ser plural, o verbo fica no singular. Como se fosse existiam. Detalhe, ó. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Mas o verbo existir, propriamente dito, o verbo existir, ele não é impessoal. Ele é
impessoal e admite sujeito, tá certo? O verbo haver, no sentido de existir, é que é impessoal. Aqui nunca houve brigas. Se você põe aqui houveram, detalhe, porque gostam de cobrar esse verbo aqui, viu? Houveram estaria incorreto. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ou de acontecer, é impessoal. Verbo impessoal, duas características. Primeiro, não possui sujeito. Segundo, fica na terceira pessoa do singular. Memorizem isso. Duas características dos verbos impessoais. Primeiro, não possui sujeito, por isso são impessoais. Segundo, são sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Na revisão dessa aula, vocês vão anotem esses detalhes aí, tá certo? Eu não acredito que vocês estejam revisando essas aulas, vocês estão revisando, vocês são doidos, sei que vocês estão revisando aí. Observações aí, que é o que eu acabei de dizer, o verbo haver, no sentido de existir, tal, impessoal. No entanto, o próprio verbo existir não é impessoal e concorda com o sujeito. Observe, antigamente havia poucas escolas, verbo impessoal. Já aqui, ó, antigamente existiam, o verbo existir, propriamente dito, no plural, porque concorda com o sujeito a que faz referência. Tranquilão? Antigamente deviam existir. Aqui eu tenho um caso de uma locução verbal, terceira pessoa do singular. Verbo fazer é mais um verbo impessoal. Quando? Quando indica tempo transcorrido, tempo passado ou tempo a transcorrer. Nesse caso, também fica na terceira pessoa do singular. Já faz muitos anos e não fazem, faz 10 anos, faz 50 anos, faz 2 horas, verbo fazer, indicando tempo transcorrido, tempo passado, ou tempo que irá passar, é impessoal. Todo verbo impessoal na terceira pessoa do singular. Nas locuções verbais, que é a locução verbal? É uma estrutura que eu tenho dois verbos, um auxiliar e um principal, funcionando como um verbo só, uma locução verbal. O verbo fazer, como todo verbo impessoal, ele transmite a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Portanto, ó, fazer, aqui é deve fazer. Por que não ficou devem fazer? Fazer, indicando o tempo transcorrido, passou a sua impessoalidade para o verbo auxiliar e deixou ele também no singular. Aqui eu tenho a locução verbal, deve fazer. Certo? Na terceira pessoa do singular. Concordância do verbo ser. O professor não termina mais não? Termina, tenha calma. O verbo ser, ele pode, às vezes, concordar com o sujeito da oração e, às vezes, concordar com o predicativo. Ligado no verbo ser, esse danadinho também confunde. Às vezes, ele pode concordar com o sujeito, às vezes, ele pode concordar com o predicativo. Olha só. Quando o sujeito e o predicativo são nomes de coisas, nesse caso, o verbo ser pode concordar com o sujeito ou com o predicativo indiferentemente. Essa dupla possibilidade permite ao falante estabelecer concordância com o elemento ao qual ele pretende dar maior destaque. Olha só. Quando o predicativo e o sujeito são nomes de coisas, tanto faz fazer concordância com o predicativo com o sujeito. Aí, o falante ou o autor da frase vai concordar com um e com o outro, a depender de a quem ele queira dar ênfase. Quero dar ênfase ao sujeito, concordo com o sujeito. Quero enfatizar o predicativo, concordo com o predicativo. Verbo ser é isso. Olha só. Nossas vidas eram uma verdadeira festa. Observe. Estou enfatizando aqui vidas, sujeito. Então, quero enfatizar vidas, quero enfatizar o sujeito, verbo no plural. Sem problema. Nossas vidas era uma verdadeira festa. Verbo singular,
porque eu quero concordar agora com o predicativo. Quero concordar com o predicativo, verbo singular. Ambas as possibilidades são corretíssimas. Certo? Verbo ser é isso. Quando o sujeito e o predicativo são pessoas, ali era quando são coisas. Quando são pessoas, segue a mesma regra? Nesse caso, a concordância é feita obrigatoriamente com a palavra que designa pessoa. Com a palavra que designa pessoa. Olha só. Os amigos eram sua grande alegria. Amigos designa pessoa, plural, verbo, plural. Acabou-se. Tá certo? O problema da empresa são os funcionários, verbo no plural, porque o predicativo designa pessoas. Portanto, concordância com o predicativo. Tá certo? Nesse caso aqui, o que vai ser levado em consideração é concordo com o predicativo ou com o sujeito. Aqui não vai levar em consideração a ênfase, e sim qual deles designa pessoas. Se designa pessoas, o sujeito, verbo no plural. Se é o predicativo, verbo no plural. Concordando com o predicativo. O verbo ser indicando horas. O verbo ser indicando distâncias. Pronto. Verbo ser impessoal, indicando hora, distância, data, tempo. Ou seja, não tem sujeito. Outro detalhe do impessoal, além de não ter sujeito, é o quê? Fica no singular. Na terceira pessoa do singular. É 1 hora. São 3 horas. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro. Daqui até o sítio são 10. Observação. A concordância aqui está sendo feita com o predicativo. Certo? Sempre com o predicativo. É 1, são 3, é 1, são 10. Nas indicações referentes a dia do mês, o verbo admite 2 construções. Olha só que detalhe interessante. Você pode dizer é 10 de junho ou de julho, é 10, não tem problema, porque subentende que tem é dia 10, tranquilo, é 10, sem problema. Ou você pode dizer são 10, tanto faz. Quando você diz é 10, subentende-se é dia 10. Perdão, sim. Quando você diz são 10, subentende-se são 10 dias. Ambas as possibilidades estão corretas. É dia 10, são 10 dias. Tá certo? É 10, são 10. Não importa. Ambas são corretas. Verbos chover, ventar, verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais, portanto, não apresentam sujeito e ficam no singular. Choveu 3 dias consecutivos. Observação. Isso aqui é uma pegadinha, viu? Sempre eles põem como pegadinha isso aqui. O verbo que indica fenômeno natural, chover, relampejar, trovejar, ventar, nevar, gear, por aí vai. Se ele indicar realmente um fenômeno natural, ele é impessoal. Ele não tem sujeito, ele fica no singular e tal. Agora, se esse verbo estiver se referindo a outro elemento que não seja um fenômeno natural propriamente dito, aí vai ser conjugado normalmente. Por exemplo, trovejaram aplausos. Nesse caso aqui, trovejou não indica um fenômeno, portanto, vai para o plural normalmente, concordando com aplausos. Tá certo? O verbo trovejar, indicando o fenômeno natural, é impessoal. Se ele indicar qualquer outra coisa que não seja o fenômeno propriamente dito, literalmente, então ele se flexiona e concorda com a palavra a qual faz referência. Professor, termina? Não, termina. Verbo mais pronome ser. Olha só.
Os verbos transitivos diretos ou os verbos transitivos direto e indireto, são bitransitivos, quando são apassivados pelo pronome si, no caso que eu tenho voz passiva, esses verbos eles concordam com o sujeito. Olha só, vendem-se carros e terrenos a prazo. Plural, porque o sujeito é plural. Vendem-se casas. Agora, observe que, se passarmos essa frase para a voz passiva analítica, a concordância com o verbo ficará normal. Carros e terrenos são vendidos. Se carros são vendidos, vendem-se carros. Provando que tudo está dentro da normalidade. 2. Os demais verbos de ligação, os demais verbos, verbo de ligação, verbo intransitivo e transitivo indireto, quando eles estão ali associados com o si, esse si não indica partícula passivadora. Não está na voz passiva. Esse si, junto com o verbo de ligação, verbo intransitivo e transitivo indireto, indica que ali há um sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Portanto, vai ficar na terceira pessoa do singular. Precisa-se de serventes de pedreiro. Observe que eu tenho o verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Verbo transitivo indireto. Mas se, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Portanto, eu tenho o verbo no singular. Tá certo? Tranquilão? E é isso. E é isso. Essa é a nossa aula sobre concordância verbal.